Ó, os hackers vão pegar tudo e olhando pelo reflexo dos teus óculos. Droga, gente. Não, ainda bem que eu botei uma tela branca aqui atrás. Só vai ter uma tela branca. É, Ó, dá pra beleza. ver o Discord ali com a tela branca. Ó, tô me vendo ali o espelho, arrumar o cabelo, mas enfim. Começando, gravando aqui pra ficar um pouquinho mais descontraído, né? Começando aqui mais uma VFX Talk, dessa vez com dois convidados aqui. Prata da casa, né? Prata da casa, estamos aqui com nosso amigo Gabriel, nosso amigo Moisés aqui, que acabaram recentemente de um projeto, lançaram um projeto no estúdio em que eles estão trabalhando, né? Dessa franquia que confesso que me surpreendeu inicialmente de ver que ia sair um jogo desse estilo. God of War Sons of Sparta. Cara, eu não esperava um jogo desse. Ele foi anunciado em algum momento ou foi surpresa, assim, tipo, saiu? Como é que Foi Shadow foi? Drop. Foi Shadow Drop total. Ah, é? Esse aí, pô, foi surpresa pra galera toda aí. Ninguém esperava isso aí, na verdade. Pois é, tipo, eu não tinha a menor ideia. Vocês fizeram um trabalho excelente, não revelando nada, porque eu não sabia. Ia de nada. Olha, o Gabriel voltou porque tu tinha ficado congelado, assim, naquelas poses bem do momento que tu dá pausa num vídeo no YouTube que a pessoa tá com a cara toda torta. E, Ó, que merda. Momento errado. Pô, é, mas enfim, gente. Pô, assim, primeiro de tudo, parabéns mesmo, porque o projeto Eu, eu não cheguei a jogar, porque, tipo, muita coisa, mas, cara, eu olhei o trailer ali, ele tá bem bonito, ele parece estar bem dinâmico, né? Deve contar, pelo que eu vi, ele conta a história de antes de tudo, inclusive dos primeiros God of War lá do PlayStation 2. Vocês podem contar só dar uma resenha do que é a história do jogo? basicamente era na época que o Cleitão não era Cleitão, era o Cleitinho ainda, né? Cleitinho. Então tava a Cleitinho do Espartano aí no meio do treinamento dele. Ainda não tava aquele God of War assim, vamos assim Uhum, dizer. Mas ele já tinha uma certa habilidade, assim, no meio do combate e tal. uhum, E a missão deles no jogo é procurar uma pessoa perdida na vila. Um garotinho que tá perdido, um espartano no caso, uhum. que se perdeu por aí, eles estão seguindo os rastros desse espartano, né? E tudo isso aí é como se fosse um spin-off da série do Sim. God of War, pra mostrar que também na época dos espartanos dele, a relação dele com Deimos, Uhum, é, as aventuras deles desde pequenos, sem ser aquela coisa visceral, maluca, dele enfrentando gigantes o tempo todo. Que, uhum. aliás, eles eram crianças na época, né? Sim, sim. Pô, mas muito bacana. Foi realmente uma surpresa. Assim, ele tá bem bonito. Do pouco que eu vi ali do trailer, ele tá bem legal mesmo. E, cara, assim, como é que vocês foram parar nesse projeto, assim? Porque como é que vocês do nada chegaram assim, tipo, estou trabalhando nesse projeto aqui, mas como é que foi? Como é que foram parar aí? Qual é a saga da chegada de vocês? Fala, Shot, eu pode falo. falar porque eu tô aqui tem a ver com você, né, cara? Você que fala primeiro. Cara, a gente tava fazendo outros projetos lá na Mega Cat. No caso Uhum, do God of War, assim. A gente tava fazendo outros projetos. uhum, E daí abriu uma oportunidade de um jogo que tava lá. A gente não sabia na época qual era o jogo. E tava fazendo um teste a gente poder entrar. Eu tinha feito o teste de primeira, eu não tinha passado. uhum, Mas com o tempo, por conta de ser um projeto em 2D, né? Eu sou mais focado no 3D. uhum, Então, quando teve um projeto em 2D, tive uma dificuldade de início de pegar e tal. Mas mesmo depois que eu não tinha passado, eu continuei estudando, porque eu falei, pô, se eu sou ruim nisso, eu vou focar nisso pra estudar. uhum, Então, fiquei lá focando no 2D de vez em quando, pegando na Unity um pouquinho, estudando. E daí teve uma outra oportunidade. Um rapaz que tinha lá dentro, que era o producer, também deu outra oportunidade. E nessa vez ele puxou eu e o Shot pra trabalhar lá no projeto. Já tava lá fazendo, eles estavam precisando de uma galera e acabou entrando no projeto assim. Tomamos um susto, porque
a gente não sabia qual que era o jogo exatamente, Também depois mas não quando a gente podia contar descobriu, pra ninguém, exatamente. nem de dentro do estúdio, no caso, né? Nem dentro do estúdio, era um negócio assim que só a gente, pouca gente sabia, vamos dizer assim. É, cara, não, tem disso. Eu lembro que na EA, é muito engraçado, porque eu trabalhei 2 anos e meio lá e eu nunca fui pro estúdio, né? Porque a BioWare é em Edmonton, é longe de ir pra cacete, Uhum. né? Lá do outro lado do país. É como se eu fosse no Rio Grande do Sul e o troço fosse, sei lá, em Brasília, por exemplo. É longe. Então eu nunca fui lá. Mas eles têm o estúdio em Montreal da EA, então teoricamente eu estaria trabalhando para o estúdio da Ken. E eu nunca botei meus pés no estúdio, eu só fui no estúdio uma vez para entregar o meu computador. Cara, mas aí o que eu sabia é que justamente tinha projeto lá que era tão secreto assim que ninguém do estúdio sabia, só aquela equipe que tava lá. E aí era tipo numa sala, tinha um setor que tu entrava que era pro projeto. Sei que tu tinha que entrar com um cartãozinho e coisa, era o que rolava lá. Enfim, velho. Então isso é realmente bem comum, uma prática bem comum. Nem a galera do estúdio mesmo saber. E, cara, e assim, vocês fico imaginando que vocês devem ter ficado com aquilo guardado, tipo, porra, cara, eu tô trabalhando nesse jogo, não posso falar pra ninguém. Como é que foi lidar com essa parada aí? Porque isso é difícil, cara. Aí foi de boa, você ficar calado. Cara, comigo foi um negócio É o, diferente. O shot é era o medo muito do tranquilo. NDA. É, NDA, né? O É o shot ele até ficou medinho. tranquilo, cara. Comigo ficou aí, porra, caraca, cara. Queria contar pra alguém e tal. Tinha gente fazendo chute, porque, tipo assim, eu não podia falar o nome do jogo. E tinha gente fazendo chute que era o jogo. Tipo, nem chegando nem longe. Tinha gente imaginando longe também, falando que era. Caraca, achando que era Final Fantasy. Tinha gente achando que era umas coisas assim, nada a ver. E outra gente achando que era um joguinho mais simples e tal. E a gente, pô, não podia falar nada, não podia dar dica nenhuma de nada. Só ficava falando, pô, cara, era um jogo, pô, um jogo com uma franquia legal. É o máximo que eu falava. E É. ficava por isso. Teve E alguém a que pessoa acertou? ficava, cara, teve um que acertou, deu um chute, pô, ele deu 2 chutes, ele conseguiu acertar no segundo, e a gente ficou calado assim, ninguém falou nada, e falou, não, pô, quem dera, tá ligado? Quem dera fosse. Tá maluco. O cara ficou ali, tipo, tentando manter aquela poker face, mano. Ah, só que aí se o cara é bom pesca assim, God of War. Não. É Não, esse! É esse! É esse! É, Imagina só, não, pô. tipo, não, 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 não. você não entrega, pô. Você não entrega. E já Boi. tinha os outros. Tinha as outras pessoas, dá pra reforçar isso aí, entendeu? Continuar falando, porra, quem dera, sei lá o quê. Aí Uhum, trocava de assunto. Então, sempre ficava um ajudando o outro a sair dessa, a despistar uhum. dessa. eu nem tocava no assunto, ninguém falava comigo disso. É, velho. Nem toca. Se É, é, perguntarem, sei de nada. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui, pô. que massa. Enfim, vocês jogavam God of War antes? Ou simplesmente foi, tipo, cair de paraquedas ali na franquia? Já joguei, já joguei. Eu Ah, joguei nunca. só quando era criança, no PS2, Hum, até o 3. Mas hum. depois desses, não. Dos Não cheguei a novos jogar, aí? não. Dos novos não Dos chegou novos, a não. jogar? Nenhum. Pô, o novo. Só o último, né? Sim, o Até agora. último. Tá, o último que tu Somos cara. trabalhou, no caso. Só ele que eu joguei, o atual. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, porque o God of War ele tem uma história bem legal, assim. Eu não joguei o 1 e o 2 porque na época do PS2 cara, eu tava muito corrido estudando e me mudando, indo pra um lado e pro outro. Então eu tava afastado um pouco dos jogos por um tempo porque eu tava trabalhando com outras coisas. Mas aí quando eu voltei, cara, o God of War eu lembro que o pessoal falava muito bem, assim, eu olhava e achava realmente um jogo lindo. E aí eu acabei jogando o God of War 3 remasterizado no PS4. Cara, e realmente era um jogo muito, muito bonito aquele. Na época e aí eles foram dos primeiros que fizeram aquelas malandragens, assim, não tem loading. Não, mas assim, tinha um corredor ultra longo que ia carregando as coisas enquanto você estava andando, né? Mas parece que eles tinham pego umas malandragens mesmo, usavam, lá,
puxavam da placa de assim, uma memória do áudio, uma coisa assim, tirava do para poder botar mais coisa para carregar. Eu já não vou saber, mas enfim. Cara, era muito bacana. Mas, pô, eu fiquei muito feliz quando soube, assim, todo mundo foi pego de surpresa quando vocês chegaram com o trailer lá no grupo, disseram, pô, aqui é o jogo que a gente trabalhou. Eu, cara, que foda, que massa isso aqui. É muito legal, cara, porque ah, a gente acompanhou vocês entrando no grupo, chegando e começando, estudando, crescendo. Daí a pouco, tá aí, God of War. Olha só, que maravilha. Então, parabéns, gurizada. Tipo, eu tô orgulhoso pra caramba de vocês. Obrigado demais, pô. Mas assim, o que levou vocês, para começo de conversa, para esse mundinho que a gente tem aqui de VFX? Como é que vocês caíram nisso? Como é que descobriram essa parada? Recomendado de YouTube, no meu caso. Dava mó de boa lá, aí do nada começou só a aparecer portfólio de coreano, VFX coreano. Falei, Uhum. deixa eu olhar isso aqui. Comecei a ver, falei, caralho, interessante, vou dar uma olhada. Aí achei um curso da Udemy lá, Uhum. fiz ele, pô, não pode mais não. Cara, a Udemy E tem foi um tipo, monte de foi do curso massa. nada. A Udemy tem um monte de curso massa, cara, por uns preços bem em conta. Cara, Foi. eu vou te dizer que Acho que é muito. 29, foi 29, todo curso da Udemy, alguma hora tá R$29. 29, 19, quando eu tava Deve no, ter. quando eu tava no As, Brasil, eu prom- comprava muita coisa de 19 conto. Foi, as promoções da foi Udemy é tempo que não é toda mais hora. 19. Né, mas também era 2018, né? Faz 2018, 2019, quase faz 8 anos, mais ou menos. 8, 7 Mudou um anos, pouquinho. assim. Não, mudou. Mas de 19 para 29, eu vou te dizer que Não é, tá é, mais, barato. é muito mais barato que muito curso que tu olha assim e tá 200 e alguma coisa. Né? Claro, 200 em dólares. Bota para reais é 1.000 e alguma coisa. Não é? Né? Tipo, o problema da Udemy é que só tem mais coisa básica. Se quiser algo mais avançado, realmente vai estar em dólar e mais caro. Uhum, E às vezes quando É, você compra nem é tudo isso. uhum. Tem que tomar Não, muito cuidado. mas mas temos bons. mas curso, cara, vou até dizer que curso mesmo é uma coisa meio problemática, curso para VFX. Eu digo porque eu já fiz alguns cursos assim que eu quase arranquei um rim para fazer, e chegou na hora eu, pô, esperava mais, É. né? Hum, não, obviamente não vou citar nomes, mas foram algumas plataformas assim que eu esperava, tipo, até começava bem, mas depois entrava no marasmo, entrava no mais do mesmo ali, e aí, eu virava meio que um caça-níquel. Aí eu olhava assim, os cursos da Udemy, cara, curso da Udemy, curso da CD Circuit também, tem umas paradas massa lá, da CD Circuit é mais caro, mas é direto com o profissional que está fazendo a coisa, que trabalha no dia a dia e que resolve fazer um curso. Cara, então tem um cara, por exemplo, que eu sempre falo no nome dele, que ele manja muito de Houdini, que é o Steven Nipping. Cara, e ele tem uns pacotes de curso que custam caro, mas o caro é assim, tipo, $60, $80, né? Mas é um curso completo de um tema específico. Que no fim das contas, se tu compara com os outros, nem é tão caro. Mas quando tu bota tudo junto, assim, tipo, dá quase que uns $800. Mas ele faz uns pacotes ali, sai bem mais em conta. Mas, velho, o cara é um monstro no Houdini. Ele mostra as coisas e ele sabe explicar muito bem. Ele é um cara que trabalha no cinema pra ILM, então ele fez coisas tipo pra Star Wars, né, pra Marvel, um monte de coisa assim. Muito, muito boa. E aí ele manja muito. Cara, e ele tem os cursos dele. E a primeira parte de cada curso é de graça. Cara, e é de graça, não é assim, tipo, 2, 3 horas. Não, é o conteúdo completo de introdução àquele tema. É de graça. Cara, então tu tem isso aí, só com esse conteúdo de graça, tu aprende um monte, tu consegue fazer um monte de coisa. E tem curso que tu paga os olhos da cara aí que não passa muita coisa. Tá
Então, curso é algo que tem que tomar muito cuidado. Mas a Udemy, eu vou te dizer que sempre deu um bom retorno, assim. O conhecimento de Sim. material, inicialmente, veio praticamente todo de cursinho da Udemy. Mesma coisa aqui. Eu tenho, Eu inclusive, um também. cara pra recomendar, Thales VFX. Uhum. O cara Ouvi falar, já. ensina muito bem. Já ouvi Ele é falar. muito bom explicando, muito Uhum. bom. Ele explica cada coisinha de material. Uhum. Ele tem também um curso de VFX. Eu não sei se ele é. Eu acredito que ele é focado em VFX, tem escrito Thales VFX, então. Aham, sim. É, o cara. Ele ensina muito bem negócio de material. E uma coisa que eu sempre faço nos vídeos dele quando assisto é pegar uma coisa nova, tentar criar um problema com aquilo dali pra resolver com aquilo dali que eu criei, sabe? Tipo, pô, e se eu acabei de aprender, por exemplo, a usar um Fresnel, por exemplo. Uhum. Então, o que eu posso usar pra, sei lá, fazer uma intersecção? Aí eu começo a dar uma estudada, começo a dar Uhum. uma olhada no curso dele. Eu vou olhando assim os notes, falando, isso aqui faz isso aqui. Se eu tentar com isso aqui, será que dá certo esse node aqui? E eu vou tentando. Aí, pô, tem o Death Fade. Ah, Uhum. Death Fade faz isso. Aí dá pra começar a aprender através disso. Eu acho que é Sim. uma coisa bem boa de fazer, tentar criar problemas pra você mesmo resolver. Que vai ser o dia a dia do trabalho, né? Querendo ou não. Exato. Exato, cara. Não, a gente tá sempre aprendendo coisa nova, usando coisa nova. E o bom é que cada coisa que tu aprende é intercambiável. Tu aprende na Unity, cara, tu vai ter uma versão daquela na Unreal, tu vai ter uma versão daquela na engine in-house que tu esteja trabalhando num estúdio A, B ou C, porque isso é uma coisa, inclusive, vários estúdios têm utilizado engine proprietária, muita coisa. Então, volto a focar naquilo que eu sempre tô falando, tipo um mantra pra galera. Foca não numa engine específica, tá? Obviamente, tu vai estudar uma engine, não vai ficar pulando numa e outra, mas não foca em aprender, em ser um especialista em uma engine. Foca em entender os princípios de como tu faz um material, de como tu como tu controla partículas, como tu faz as coisas, os efeitos de maneira geral, porque isso tu vai poder adaptar de uma engine para outra, né? Enfim, mas E esse é nosso caso, pô. Nós, uhum, tipo, o uhum, meu e do Moisés, na real, uhum. nós aí estuda mais na Unreal, mas nós não trabalha na Unreal. Exato. Sim, cara, vou te dizer que na prática, eu nunca trabalhei na Unreal. Eu trabalhei em um projeto que era um protótipo lá na Gameloft, no meu primeiro ano lá. E esse protótipo foi enviado para o cliente, porque era uma proposta e tal, mas acabou não indo para frente. E foi a única vez que eu trabalhei de fato em Unreal. Depois disso, cara, nunca mais mexi nela para trabalho. Faço vários estudos. Atualmente nem estou fazendo tanto, porque como estou focado na Unity lá no trabalho, então resolvi focar os estudos nela também ali. Mas tudo que eu sabia na Unreal na época, que foi onde eu comecei de fato a estudar mais a fundo a parte de efeitos e material, eu transferi para Unity e posteriormente para Frostbite, né? E agora estou de novo aqui usando a Unity. Mas, enfim, gente. Mas, galera, e Moisés, como é que tu foi parar nos efeitos? Porque agora o Gabriel já falou aí, tipo, catou, um dia spawnou pra ele num vídeo no YouTube. E pra ti, como é que foi? Cara, foi na época de faculdade. Eu tava fazendo faculdade de game design. E eu Uhum, tava numa época que eu sabia que eu queria fazer uma coisa de arte, mas eu não sei o quê. Eu tinha uhum, tentado programação, não curti, não entendi nada. uhum, Tentei já ir pra parte de pixel art, consegui aprender até que por um bom tempo pixel art, depois eu fui pra parte de 2D. Tava começando no 2D. E eu fui provando cada um pouquinho. Até que chegou um momento que eu vi o VFX, eu falei, pô, o que é isso aí? Porque tinha uma vaga na faculdade que eu fiz de estágio para uma empresa que queria saber de um VFX. E eu não uhum, fazia a mínima ideia como é que era VFX. Eu tava confundindo com Technical Artist, não sabia o que era. Até que eu cheguei pro senhor no LinkedIn e perguntei que tinha um negócio de recrutamento de mentorias e uhum, perguntei para você sobre VFX e tal. Eu não sabia uhum. exatamente a diferença. E foi daí que começou a conversar e você foi explicando o que era VFX. Tá, isso aí parece muito mais minha cara mesmo.
porque me lembra muito animação, que é uma coisa que eu queria começar, que eu gostava muito, mas eu não tinha começado a estudar na época, e o desenho que eu já estava aprendendo. Então juntava um pouco disso aí, juntava a questão de alguns princípios de desenho, de animação e tal. E eu comecei um curso na Udemy mesmo. Comecei a ver um cursozinho lá. Comecei copiando mesmo, praticando, vendo muito vídeo no YouTube também. E a partir daí, fui estudando, estudando, estudando. Chegou, você fez o grupo, fui fazendo os challenges, né? Para botar em prática o que a gente fazia. Até que apareceu a proposta Mega Cat aí e a gente foi. Caramba, tu tava naquela leva de gente que veio falar comigo no LinkedIn, velho. Eu nem lembrava. Eu também tava. Eu nem lembrava, velho. É porque justamente vinha bastante gente conversar comigo, fazer pergunta pelo LinkedIn mesmo. Né? Não só daqui, vem de fora também e tal. E aí eu meio que respondia sempre as mesmas perguntas, sabe? Tipo, aí no fim foi a época que eu decidi fazer o grupo. Tipo, pô, vou fazer o grupo que aí as perguntas já ficam lá, já fica todo mundo já vê, fica mais prático, né? E aí já junta essa galera também. E, pô, que bacana, cara, que fico feliz, eu não lembrava disso mesmo. Pô, isso é bem legal ver essas coisas assim florindo, né? Mas tu já fazia faculdade então de jogos, né? Fazia. Pô, nem tinha nada de VFX lá. Assim, Uhum, o VFX, se não tivesse falado alguma coisa de vaga de VFX em algum lugar, nem sabia que existia. Assim, uhum. pô, Mas o isso é achado não. normal. Isso é normal, isso é normal. Muita gente não sabe o que é, nem VFX, nem Tech Art. E com o tempo, é justamente boa parte da galera que entra é porque, tipo, gente, que é isso aqui? Que é esse tal de Tech Artist? Que é esse tal de VFX aqui? Que é VFX? Né? E aí, aos poucos a pessoa vai explicando. Aqueles vídeos da Riot falando sobre os diferentes setores da produção de jogos, eles são bem bacana, né, para isso, né? Tipo, explicar o que. Então você quer ser tech artist, so you wanna be a VFX artist. Aquilo é bem bacana. Então, volta e meia eu pego aquele vídeo mesmo e mando pra galera, assim, que vem perguntar, que tá começando e tal. Pô, cara, É um dos vídeos necessários pra começar no VFX, ele e o GDC do Diablo. sim, É, sim. E eu vou te dizer que se eu pudesse escolher um, ainda ia um para ser o único vídeo que tu vai mostrar pra uma pessoa entender o que é VFX, seria do Diablo 3. Cara, porque aquilo eu assisti quando eu tava começando em efeitos lá em 2015. E, velho, tipo, não, foi 2016 que eu assisti o vídeo. Entrei para fazer efeitos mesmo no final de 2015, lá no HMM. Mas o vídeo, tipo, chegou alguns meses depois. A gente tava fazendo tudo errado. Tava fazendo tudo errado, tipo, destruía o processamento do jogo, tá botando partícula até não poder mais, até descobrir algumas coisas ali. Aquele vídeo é realmente algo que tu assiste e ele explode a tua cabeça. Ele muda da maneira com que tu vê os jogos de maneira geral. Mas enfim, gente. Vocês estão aí dois jovenzinhos, 25 anos, né? O estúdio que vocês trabalham é no Brasil? Não, Não? não, exatamente. Só realmente, se eu não me engano, a gente tem uma sede lá nas Filipinas e uma nos Estados Unidos. na Não, em Pensilvânia. Pensilvânia, né? Legal, legal, legal. Pô, então o inglês tá em dia. Tem. Ah, Tem que estar, né? tá. Tem Não que tem jeito. estar, tem que Daquele estar. nível. É. Ah, cara, dando pra se comunicar é o que importa. A galera acha que pra poder começar a trabalhar com um estúdio de fora e coisa. Não, o inglês tem que estar super afiado, super em dia. Não, cara, se tu falar pausadamente mas correto, se fazer compreensível é o suficiente. O pessoal está interessado em uma pessoa que consiga entregar o trabalho, né, com qualidade, que colabore com o time. No, Lá na Baior tinham dois profissionais
extremamente bons, extremamente bons, né? E era o Tatsu e a Iren, né? Então, ele era japonês e ela era chinesa. E eles tinham um sotaque bem forte, cara, bem forte mesmo, né? E então eles falavam bem pausadamente, pensavam bastante às vezes, então ia bem. Tu achava que era porque eles eram zen? Não, eles estavam pensando em palavra por palavra para poder falar. Cara, e assim foi, sabe? Eles trabalharam o tempo todo e entregaram um trabalho fantástico, sabe? O que importa é tu conseguir se comunicar, né? Verdade. Enfim. Inclusive, Hum, no início é uma das piores épocas, assim. Eu até uma gafe minha que aconteceu no primeiro dia, que eu tava. Eu comecei pela manhã, né? E no primeiro dia teve uma reuniãozinha e tal. Eu não tava uhum, entendendo muita coisa, porque o meu nível de inglês nunca tinha praticado inglês conversando assim, aham, com frequência e tal. E durante a noite a gente teve uma outra reunião para dar boas-vindas pro pessoal que entrou. E o producer, né, chegou e falou: pô, sejam bem-vindos e tal. E perguntaram para mim, se eu não me engano, o que eu achava do trabalho, o que eu tava achando do meu primeiro dia. E eu não entendi absolutamente nada do que ele falou na hora, na época, uhum, porque eles estavam falando inglês, na minha cabeça era muito rápido. uhum. E eu respondi yes. E ficou. Eu respondi yes. Ficou um silêncio assim, todo mundo quieto. Uhum. E ele, ok, let's continue, e continuou falando. E eu fiquei assim, não entendeu nada. Então, às vezes a gente chega lá com um nível de inglês que a gente não escuta, só que depois de um tempo escutando, Sim. pegando, uma hora o ouvido parece que acostuma. Uhum, Parece que o cara não tá falando tão rápido quanto tu imaginava. uhum. Então, acho que também tem muita parte disso. A pessoa ficar com medo de o inglês não ser o suficiente, mas com o tempo acaba ficando sendo o suficiente. Se você estudou e tal, vai Sim, praticando, uma sim. hora você pega. Uhum. Não, Também é aquilo, exatamente. não é totalmente só americano que tem, né? Na Exato. empresa. Então, Uhum. geralmente as pessoas que estão falando com nós é a segunda língua também, o inglês. Exato. Não, é a mesma coisa aqui. É a mesma coisa aqui, cara. Lá no estúdio, inclusive, o, muito do que rola tem gente que é daqui, mas que fala o francês como língua principal, né, como a primeira língua, né? E aí, então, o inglês deles não é tão desenvolvido, né? Então, eles falam com o sotaque do francês. Tem gente que vem da França mesmo, tem gente que vinha da Alemanha, então, russo, né? Tem aqui também, ucraniano e tal. Cara, então é todo mundo meio misturado, assim, as coisas, né? Então, o sotaque de todo mundo acaba se misturando do ali. Então todo mundo acaba tendo que se entender um pouquinho mais, ser um pouquinho mais calmo na hora de falar, né? E aí eu digo que o inglês de todo mundo é meio quebrado, cara. Ninguém fala o inglês correto aqui. É quase como se fosse no português. Ah, eu pega essa copo pra beber água, sabe? É mais ou menos assim, algumas Todo mundo se coisas. entende. Todo mundo se entende, cara. Fala devagar. E aí, com o tempo, tu vai começando a falar mais rápido. E tem outra coisa aqui também, como um agravante, que as pessoas chegam com o inglês, às vezes não sendo como a língua principal, né, tipo, sendo a língua secundária, e aí chega aqui num lugar que o inglês também não é a língua principal do local, porque é o francês. Então aí tu tá melhorando o teu inglês, mas tu vai ter que aprender o francês para falar com a galera no dia a dia, assim, do lado, tipo, na rua, umas coisas assim. Mas nos primeiros anos a gente se virou super bem só com o inglês aqui e tal. Agora que a gente tá mais a fundo no francês, e pelo menos eu consigo conversar com as pessoas, assim, com alguns perrengues, alguns momentos, tipo, que alguém me faz a pergunta, eu digo oui, que nem, que nem nosso amigo aqui, mas enfim. Gente, mas que legal, que legal. Os primeiras semanas que eu tava aqui, eu voltava pra casa e alguns dias eu tinha dor de cabeça.
porque era inglês o dia inteiro e o Francisco não sabia nada e eu tentando me comunicar com essa galera, né? Então eu voltava com dor de cabeça, tá? Nossa. Mas isso acontece. Mas enfim, gente, então vocês estão aí, lançaram o jogo, celebraram, comemoraram pelo jeito, fico contente. E projeto Eu esse até fiz, já acabou. um negócio aqui dele, ó. Deixa eu postar. Mostra aí, mostra. Que Olha isso. só que É meu legal. projetinho, eu vou botar lá atrás ali, ó. Aham, Um painel, botar só quadro de jogo que eu lancei. que legal. Não, isso é Aí eu bom. fiz uns quadrinhos. Que massa, cara. Pô, É tá bem maneiro. bacana. Tá bem bacana mesmo. Vai ficar bonito. Eu tenho que começar a decorar aqui, cara. Eu tenho um pôster do Lego, do Star Wars, que tá até hoje enrolado ali. E o jogo saiu em 2021, se eu não me Já engano. tem um tempinho, né? Tem um tempinho já. Enfim. Mas vocês estão trabalhando na Mega Cat, né? E como é que foi esse processo? Como é que vocês chegaram nesse estúdio aí? Ahn, Foi com cara, ele. cara, eu tenho alguns amigos que eles estavam num estúdio, a DX Gameworks, e eles estavam, na época, tava tendo uma alocação desse estúdio pra Mega Cat, porque eles faziam um certo serviço pra Mega Cat. Uhum, E daí, eles falaram pra mim que eles estavam se locomovendo pra lá, que tinha uma vaga lá de VFX e podiam me indicar, já que eles já estavam indo pra lá, que tinha gente lá que já conhecia e tal. E daí eu até falei com o lead deles lá, e fui conversando com, no caso, na época de porting, né? Lead de uhum, porting, e fui conversando com ele, assim, e ele falou que ia me recomendar. uhum, Me inscrevi pra vaga, ok. É, na época, na época lá não tinha muita esperança. Até que passaram esses alguns dias, já chegou o RH perguntando que dia e que horas eu podia trabalhar. E daí eu assinei, perguntaram a minha pretensão salarial, essas coisas. uhum. E me mandaram pra trabalhar. Falaram, toma então, contrata aí e começa a trabalhar agora. E eu tomei um susto, porque, cara, eu pensei que tinha eu não tive entrevista, eu não tive teste, não tive nada. Uhum, Depois de um tempo até descobri que, na verdade, o rapaz lá não tinha nem me recomendado, aparentemente, porque não tinha contato com o pessoal do. Nem conhecia o uhum. pessoal do VFX, nem nada do tipo. E eu entrei assim, não confia total. Você não confia total. O cara vira o currículo lá e tal. E foi bem assim. Cara, que massa. Sabe que a gente tá precisando de mais oportunidades como essa, cara, que tá tão raro ultimamente. Tu teve muita sorte, cara, porque hoje em dia eu só vejo a galera reclamando que não consegue achar uma colocação no mercado justamente porque tem muita exigência pra tu Uhum. começar. Cara, isso é insano. E tu vê, ó, tu começou com, com pouca experiência e foi evoluindo dentro do estúdio, cara. E agora tá aí num jogo bem legal, sabe? É algo que, infelizmente, os estúdios não têm feito tanto e deveriam, porque ó, uma hora os sêniors vão acabar, tipo, tu não vai ter sênior pra todo o estúdio aí, Uhum. e aí não vai ter ninguém pra trabalhar e vai ficar complicado, cara. Enfim, É. é. E, e aí tu chegou lá, então. E menino Gabriel, como é que foi essa história? Como é Aí, que- o meu foi o seguinte: tava lá no grupo de VFX, conheci um tal de Moisés, comecei a conversar com ele. Uhum, E acho que já tava uns 3 meses na empresa. Aí ele falou pra mim que a empresa dele tá contratando pra olha só. tentar lá uma vaga lá no LinkedIn. Aí eu mandei. Aham, Mas no meu caso, eu não, só não fui contratado sem teste ou entrevista, não. Eu tive entrevista. Só não uhum. tive teste, mas eu tive entrevista. E ele me colocou também, não confia total. Mas pela indicação do Moisés. Que massa, É. O cara. cara que é bom, porra. Fica com isso aí de E, indicação, e o eu, cara que é conhe- bom mesmo. e eu conheci o Moisés no grupo do VFX, ó. Cara, que legal. Mas, como é que foi essa entrevista? Nossa, foi difícil. Tipo, é que eu nunca tinha conversado mesmo em inglês Uhum, com a pessoa. Aí foi umas perguntas que eu achei que eu tava respondendo certo. uhum, Eu devo ter respondido certo.
Mas foi aquelas perguntinhas básicas mesmo deles de como que você conhece o VFX, o que você conhece, qual que é as principais características do trabalho, Uhum, o nível do meu computador, que na época era bem baixo, era uhum, um low-end mesmo, uhum, o inglês, aham, pontos fortes e fracos, aham. essas coisas. Eu Olha. respondi do dia que deu lá e deu certo. Deu certo, vai na fé, vai na fé. É, cara. Tu tem que fazer upgrade no teu computador? Não, não, não. Aí eles mandaram Tipo, alguma coisa ou tá trabalhando com não. o que tu já tinha? É que, tipo, os projetos que eu entrei no início, o meu PC aguentava. Aham. Tipo, aí depois que eu fiquei trabalhando por um tempo que eu dei o upgrade. Agora meu PC ele aguenta tudo. Olha só. Aí Subiu de juntadinho de dinheiro e level. comprei. Subiu de É, level. o nível aumentou. Ai, cara, que massa, velho. Vocês. Tá, e agora vocês estão em um. Não vou perguntar nada muito complexo, mas assim, vocês estão num período de pausa que vocês estão ainda desenvolvendo coisas para o mesmo projeto, tipo, sei lá, coisas que ficam. Vai ter conteúdo que vai ser lançado de tempos em tempos nesse jogo, ou ele é um jogo fechado e vocês já acabaram ele e passaram para outro projeto? Cara, se tem, a gente não sabe. Uhum, Porque é um Pode ter não. negócio assim que uhum. a gente é mais. No momento, mais a gente tá realmente fazendo patches de correção, esse tipo de É, coisa. Isso, isso. Mas se tiver otimizações. mais conteúdo do que isso, a gente realmente não sabe. Tá. Porque não informaram nada Então é pra aquele gente. período pós-lançamento que é meio que um para estabilização da coisa, tipo bug fix, Sim. otimização, ajustes e tal. Enfim, então ainda não começaram em nenhum projeto novo, né? Ou Até agora. se começar também, vocês são capazes de não falarem nada, porque vocês são bons em esconder as coisas. Os caras já estão aí quase lançando um novo Final Fantasy, coisa aí. Pô, Aí o cara vai Que começar a isso. chutar agora, vou começar a chutar também. Não, 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 é um Last of Us. É, quem cara. dera, pô. Que isso. Olha só, tipo, já começou com quem der. Brincadeiras à parte, gente, que legal. Enfim. Mas vocês agora, assim, questão de que vocês já estão há algum tempo trabalhando com isso, né? Ou seja, desde que o grupo, desde que vocês entraram no grupo até agora, fez o quê? 2, 3 anos, mais ou menos? Acho que já bateu uns Foi 3 uns anos. 2, né? Foi Ah, mais ou Dois a menos gente isso já tá na mesmo. empresa, então acho que 2 anos, assim. 3 anos, na Foi verdade. quase 3 anos. uns 3 anos, mais Uhum. ou menos, né? Bacana, bacana. E nesse meio tempo já dá pra. Vocês são novos, mas então estão descobrindo muita coisa no mercado, mas inclusive se descobrindo, eu acredito. E até agora, de tudo que vocês passaram, assim, de tudo que vocês viram também, o que vocês gostaram mais da área, né? E o que vocês olham e pensam, pô, eu gostaria de fazer isso. O que seriam essas duas coisas para vocês? Tempo! Pensar aqui. Caraca, é uma pergunta complexa, porque Uma pergunta muito filosófica, né? Tipo, realmente. o que foi o que eu mais gostei, né? Enfim, tipo. Cara, eu gostei muito da, da parte de VFX, gostei muito da junção artística que Uhum, é VFX, uhum, porque ele é animação ao mesmo tempo que é, é questão de cor também, é questão de funcionalidade em jogo, porque a gente, querendo ou não, a gente acaba encostando um pouquinho em coisas técnicas também. uhum, Então, materiais acaba vindo pra gente de tipo, técnico arte não fez alguma coisa, acaba mandando pra gente também. Então a gente encosta em tantas áreas diferentes, uhum, que eu acho um negócio legal, que a gente aprende e consegue às vezes ir pra um lado, pro outro. Então qualquer um consegue meio que, eu quero ser mais artístico, eu quero ser mais técnico. Você tem uma liberdade ali dentro para você também poder trabalhar de um jeito, sabe? Por exemplo, lá no trabalho tem um rapaz que ele adora shader, ele não gosta muito de VFX, mas ele gosta uhum, muito de fazer shader. Então, uhum, shader complexo se amarra. Já uhum, eu sou o contrário, eu gosto mais da parte de arte, gosto mais da parte de fazer partículas e tal. uhum. Então, cada um tem o seu jeito de trabalhar na área também, né? Sim. Cada um tem uma especializaçãozinha. Uhum.
Não, é bem assim, cara. Tu vai. Justamente por isso que eu pergunto, tu vai se descobrindo, ó. Tipo, tu falou já desse colega, esse colega gosta mais de shader, mas ele não é muito chegado em fazer efeitos. Tu gosta de fazer mais efeitos e tal. Existe sempre, tipo, os caminhos que cada um meio que vai seguindo, indo assim, né? E aí, Gabriel, pensou aí? Rapaz, eu acho que o que eu gostei do VFX é, Uhum, por exemplo, tem um personagem lá que ele tem que tacar uma bola de fogo. uhum, O processo de fazer a bola de fogo e ver ela funcionando do jeitinho que você pensou, que foi contextualizado, pô, é aham, muito bom, pô. Eu acho que isso que eu gostei de VFX, pô, você poder criar várias coisas só uhum, usando shade, textura, às vezes só textura. uhum, Pô. É fazer um VFX, tipo, é literalmente criar uma arte, né? uhum, Nós tá criando uma arte a cada personagem, a cada ambiente. uhum. E eu gostei demais disso. Sim, sim. Tipo, e no meu caso, eu gosto também de tanto da parte de shader e do VFX, partículas, teoria Uhum, de cor, shape, animação. uhum, E eu mexo um pouco com programação também, porque uhum. infelizmente, né, eu também sou agora, acabei de me formar, sou engenheiro de software também. Engenheiro de software? É, Olha só, rapaz. Temos então, um eu engenheiro tô, aqui eu no. tô mais aí indo pro Technical VFX, né? Bom, aí Aham. eu vou chegar nessa parte aí. É, legal, cara, legal, legal. Não, justamente isso que vocês falaram de- das etapas do efeito, de construir ele aos pouquinhos, porque ah, às vezes eu me deparo justamente com as perguntas do pessoal querendo saber, quanto tempo leva para fazer um efeito? Tipo, gente, depende do efeito. Se você vai Depende fazer demais. se vocês vão fazer um efeito que é mais simplesinho, que os sistemas já existem para fazer ele funcionar, tal, é rápido, dá para fazer numa manhã, dá para fazer numa tarde, né? Dependendo, já dá para fazer num dia, mas se começa a ficar muito complexo, já começa a levar uns 2 dias, três, né? Dependendo, assim, vai um tempo mais longo. Tem efeito que tu faz a base dele e aos pouquinhos tu vai polindo ali, melhorando, tal. Então, as coisas é um progresso, porque a questão do efeito é justamente é uma construção que tu vai fazendo aos poucos, né? Tu vai progredindo, tu vai juntando vários fundamentos de composição, composição não só tipo do objeto em si, composição de cor, composição dele com o ambiente como um todo, porque tu tem que estar tomando esse cuidado. Tem muitas coisas que tu tem que tomar cuidado dentro do projeto, que são perguntas que tu tem que ter respondidas antes de começar a fazer o efeito. Então, que variam de projeto para projeto. O jogo vai ser um top view, vai ser side scrolling, vai ser em terceira pessoa e a câmera vai mudar o tempo todo, vai ser em primeira pessoa, porque cada um desses tem regras diferentes. E não são regras assim, tipo, a gente setou essas regras, são as regras. Não, cada projeto vai ter as suas próprias regras, que tu vai criar o efeito e vai ver, isso aqui não funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui também não funcionou, isso aqui funcionou. E aí tu vai começar a usar aquilo ali como parâmetro pro resto, tu sabe? É, e também tem várias formas de fazer um efeito, por exemplo, você quer fazer um efeito que mexe com mesh. Uhum. Você pode fazer Mexe com mesh. com. com mesh, pô. Você pode fazer com VAT, né? Aham, sim. Ou algo que eu aprendi um pouco recente, eu estava estudando no último efeito, foi Pivot Painter. Uhum. Você tem várias formas, você vai ter Sim, que. Você tem que saber o que você quer fazer no efeito, aí você vai estudar e uhum, você vai ver as formas. Que, sim, pô, pra fazer um efeito, tem várias formas de fazer o mesmo efeito de várias vezes diferentes. Aí você tem que uhum. entender qual que é a melhor pro projeto. Exato. Qual que é melhor para o projeto? Qual que vai ter o melhor custo-benefício também? Porque às Sim. vezes tem, olha, esse daqui vai ter um custo maior de processamento, mas ele só vai aparecer uma vez numa cinematic, por exemplo, e vai ser muito mais rápido de fazer se a gente fizer desse jeito. Já esse outro é mais otimizado, mas vai levar tanto tempo para a gente conseguir realizar.
Aí tu pensa, pô, mas se ele vai rodar uma vez numa cinemática, vamos nesse aqui que vai ser mais rápido, porque depois não vai tocar mais, sabe? Então, Sim, e tem aquele matemática. negócio, o efeito que tá em loop, você tem que fazer de forma mais otimizada mesmo, né? Que Isso. você vai estar sempre no cenário acontecendo alguma coisa. Agora o efeito cinemático aconteceu uma vez, pô, pode É, deixar ele bem bonito sim, e otimizado do mesmo jeito, mas deixa ele bem bonito porque só vai acontecer uma vez. sim. Cara, hoje aconteceu uma coisa engraçada, inclusive, no projeto. Sei lá, porque assim, hoje foi entrega de milestone, né? Então a gente fechou mais um. O jogo tá ficando bonito, só posso dizer isso, né? Tá ficando bonito, tá ficando divertido. Mas assim, então a gente estava tendo o showcase, porque a cada X tempos no projeto a gente faz o showcase em que cada setor mostra. Isso é uma coisa normal de quase todo projeto, assim, um dia em que o time inteiro vê o trabalho dos outros coleguinhas, né, dos outros setores. Cara, e aí, beleza, então aí o pessoal viu os efeitos novos que eu tô fazendo lá pros spells, né, pros casting spell lá. E, e aí, dali a pouco, popou uma mensagem no Mothermost de um dos caras do time técnico. Ele é um programador, mas da parte de graphics e tal, né? E aí ele veio falar comigo. Cara, ele começou a dizer, não, porque a luz, tu pode fazer mais assim, tu pode dar uma exagerada mais, porque não. Pode exagerar um pouquinho mais, não tem problema, porque não vai ter um custo maior, não sei o quê. E eu, pô, beleza. E aí ele parou e ele pensou, cara, eu não acredito que eu tô falando pra um artista exagerar na luz. E eu, pô, sempre tem uma primeira vez, né? Não, mas enfim. Cara, e aí eu parei e expliquei pra ele como que tava funcionando as coisas por trás ali. Aí ele deu uma coçada na cabeça, a gente já deu uma conversada, porque tem. Luz é uma coisa que é bem complicada. O pessoal antigamente não usava luz, era tudo fake, né? Como tinha luz, porque a luz pesava muito. Hoje em dia tá um pouco mais fácil, mas ainda tem um custo que tu tem que tomar cuidado. Não dá pra exagerar em luz e colocar luz com sombra. As sombras estão tudo desabilitadas nas luzes que tem lá no coisa. Então, por exemplo, uma tocha, uma magia que gera uma luz ali e tal. A gente tá conseguindo fazer de boa. Cara, só que eu tô tendo que fazer um truque ali porque eu tava usando um ponto de luz saindo disso e aí tava tendo um problema, que era o seguinte, o pessoal da direção de arte queria que essa luz fosse mais abrangente, tipo, iluminasse uma área um pouco maior, né? E aí tá. E aí eu comecei a iluminar uma área um pouco maior, só que essa área não estava bem iluminada. Aí o pessoal pediu para aumentar a luminosidade. Então, quando eu chegava no ponto que iluminava o quanto o pessoal queria, o personagem tinha virado uma lanterna. Porque o troço estava colado nele e a luz brilhava, refletia nele. Cara, e era um brilho desgraçado de alto. Então, aí no fim das contas, para resolver este problema, não é a coisa mais otimizada do mundo, mas nesse momento que a gente está desenvolvendo tudo, funcionou. Que é o seguinte: eu tenho duas luzes, uma renderiza só sobre, ela ilumina só sobre o cenário e não sobre o personagem. Então, tipo, a luz está ali do lado do personagem e nada acontece com ele. Tipo, só ilumina o cenário. E a outra luz só ilumina o personagem, não ilumina nada do cenário. Então isso é a solução momentânea que eu estou usando para poder ajustar e ter uma luz que ilumine o cenário e o personagem sem que fique um breu ou que fique transformando o personagem numa bola de fogo, praticamente, né? Num sol dentro do coisa. Mas enfim, coisas que a gente passa. Né? Gente, perguntar para vocês, né, e agora que vocês já estão há um tempo trabalhando, há um tempo nisso, essa é uma pergunta que eu costumo fazer para a galera. Se vocês pudessem escolher um, um projeto, um jogo que vocês viram, qualquer jogo que vocês viram, assim,
e vocês pudessem escolher e dizer assim, pô, eu queria ter trabalhado nesse jogo. Que jogo que ia ser? Cara. Cara. E Path a of minha. Exile 2. Path of Exile. Ah, boa, boa, boa. Boa. É um, é um projetinho bem bonito, cara. Esse jogo tá bem bonito. Eu nunca joguei ele. Eu nunca joguei ele, mas eu assisti vários vídeos. Então sempre, o pessoal tava sempre lançando conteúdo. Se eu não me engano, tem alguém lá no grupo que trabalha nesse projeto. Ah, tem uns caras da GGG. Acho que É, tem 2. Acho que era 2 que tem lá. Eu lembro é, que acho que é o Gabriel Akshan, alguma coisa assim. eu lembro que tem alguém. Mas o pessoal é quieto, o pessoal não ficar mais na deles aí. Se quiser participar, gente, se quiser dar um oi ali pra gente, a gente tá ali pra papear. Né? Estão convidados aí pra gente conversar e tal. Prometemos não ficar perguntando sobre o projeto. É, Path of Exile 2. E tu, meu caro? Cara, eu queria falar uma. Eu posso falar dois? Pode? Tá. Eu gostaria muito do Kena, que eu acho um jogo Lindo. muito lindo. Eu acho que eu aprendi muita coisa nele. É um estilo de arte que eu gosto muito. E eu acho Tem, por conta que eu sempre quis fazer um monstro, fazer parte de um Monster Tamer. E ao Uhum, mesmo tempo eu acho que as artes do jogo, o estilo de VFX do jogo é um estilo que me agrada muito, que eu gosto muito de fazer. É uhum, estilizadão 3D. Gosto muito uhum. Tem? do jogo. Tem. É E- como se fosse um hum, Pokémon. É de Eles carta, né? refizeram. É como se é um jogo com Pokémon, só que em vez de tacar Pokébola, está com carta. Vamos dizer assim. uhum. Legal, legal. Acho que eu vi alguma coisa a respeito dele e tal. Acho um Mas. jogo bonito. Uhum. Se é me botar mais um aí, eu vou botar Lost Ark. Ah, boa, boa. Boa também. Boa, boa opção, boa opção. Enfim, vocês estão. Agora, voltando aqui pro trabalho, vocês estão nesse estúdio e tal. Que tá, vocês estão trabalhando. Perdão, tô meio gripado aqui. Vocês já estão trabalhando Tranquilo. tem um tempo. Mas assim, vocês, com a experiência que vocês têm agora, nesse primeiro jogo, vocês planejam continuar mais nessa área de efeitos e seguir, ou querem vai ir mais para alguma área mais técnica? Como é que vocês se veem em, tipo, na sua carreira pro futuro, assim? Focado mais em 100% VFX. 100% VFX? Tipo assim, eu quero saber as coisas técnicas que é bom pra saber, pra otimizar, pra fazer o efeito já na melhor forma possível. Uhum, Mas é 100% efeito. uhum. Apaixonei já. Legal, cara, legal. Eu também pretendo seguir no VFX. Uma coisa que eu queria aprender, que eu acho que vai me ajudar muito no VFX, é a parte de animação 2D. Uhum, É uma parte que, tanto para melhorar a questão de textura, fazer sprite sheets, uhum, quanto que uma coisa que eu gostaria de aprender, a animação, acho que vai ser útil também para uma fraqueza minha, particularmente é 2D, uhum, que eu gosto de criar coisas assim, coisas próprias. Então, como a gente está na empresa lá, muita coisa acaba vindo de outras pessoas, sprite sheets, esse tipo de coisa. Eu acho interessante aprender a fazer o negócio desde a base, entendeu? Eu acho que uhum, a parte artística desde a base eu acho interessante. Mas eu vou continuar focado no VFX. Tá? Acho que é uma parte complementar isso daí. uhum. Sim, sim. Não, essa parte de animação 2D e de criação de textura, realmente, tu dominar o 2D é muito bom. Sempre tendo em mente aquela coisa, que nem um artista em si, ele não vai ser tipo o cara excelente em todas as coisas e dominar tudo e ser perfeito. Não, cada um tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? E com isso eles vão melhorando. E por isso que existe uma equipe para um suprir o que o outro não consegue fazer muito bem. Tipo, cada um consegue fazer uma parte. Tipo time de futebol, né? Se todo mundo fosse atacante, acabou a defesa, né? Sabe? Precisa Realmente. ter disso. Então,
uma coisa que ajuda muito nisso é justamente pegar o trabalho de artistas desses que são mais focados em 2D e tal, e olhar e tirar e pegar gravar uns videozinhos ou fazer uns GIFs dessas animações deles e depois tentar ver quadro a quadro, sabe como é que é? Porque é engraçado, porque às vezes a gente olha e acha que toda animação é bem fluidazinha e coisa. E não, cara, se tu pega assim, por exemplo, às vezes a gente olha e acha que toda animação foi hiper bem desenhada. Cara, e às vezes é o shape ali que o cara fez rapidão e aí passou uma borracha no coisa e ficou lindo, sabe? Então, eu tava vendo isso ontem, justamente. Eu tava fazendo um flipbook aqui pro projeto, né, que era... Então eu tava vendo alguns efeitos de água e tal, e aí eu acabei achando um outro artista lá, e aí eu tirei um GIF de uma sequência dele, e aí joguei pro Photoshop, porque o Photoshop ele pega todos os quadros dali, né? Então eu fiz o GIF, salvei, e aí eu abri no Photoshop ele mostrou quadro a quadro. Cara, então eu vendo na sequência, assim, eu dava, tipo, abria, porque ele mostra como layer, cada um dos frames como layer, e eu vendo um a um. Cara, então era um efeito de impacto, que o primeiro mostrava praticamente quase uma bolinha, aí o segundo já tinha todos os spikes ali do coisa. Cara, aí o terceiro eram umas curvas, tipo, quase como um laço, não tinha nada a ver com coisa, com o desenho anterior. E aí o seguinte já eram tipo as pontas separadas, assim, saindo, já não tinha mais aquele laço, não existia nada daquilo. Então eram shapes completamente diferentes ali. E quando tu olhava na animação, funcionava super bem. Então, tipo, tu estudar o trabalho de outros, né, analisar essas animações, tu assistir aulas de animação, obviamente, fazer curso de desenho vai ajudar, mas tipo, no jogo ali, como tu tem pouco frame, inclusive, tu acaba liberando, tu acaba tendo que usar uns truques meio maroto ali. Inclusive, tem um que eu tô desenvolvendo aqui, que é justamente de fazer um flipbook com 4 frames, né? 4 framezinhos. E aí, o que eu tô pensando em fazer? 5 frames, na verdade, são 5. O que eu tô pensando em fazer? Na Unity, tu tem ali dentro do Shuriken, tu consegue rodar, dentro da partícula, tu consegue rodar o flipbook. Sim. E tu consegue selecionar aquilo e dizer se o flipbook vai pegar a textura inteira, do primeiro ponto até o último lá embaixo, ou se tu vai ver por linha. Então, Quer fazer tipo, curva, né? não, tu não precisa de curva. Tu seleciona ali, tem a opção, tá? ah, que diz nas opções ali se ele vai ler a textura inteira ou se ele vai ler por linha. Ou se ele vai pegar aleatório. Naquele mesmo que diz ali, sabe? Ah, sei, sei. Sei, Sabe, no acho que mesmo que é. diz se vai ser aleatório, que vai pegar só um frame dali e tal, ele tem ali, se tu vai ver a textura inteira, e aí tu bota, tipo, 4x4, se a textura tem 16 frames, 4, ou, tipo, uma linha só. E aí tu bota ali, se ele tem, por exemplo, 5 frames da esquerda para direita, né, e são 5 linhas também, tu vai botar lá 5x5, mas ele vai ler, tipo, só a primeira linha, ou só a segunda linha, só a terceira, quinta, tipo aquele pegar ali aleatório, né? Então tu consegue fazer isso. Então tu consegue ter na mesma textura, tu consegue ter diferentes animações de flipbook. Cara, e eu tô tentando dar um gás nisso aí, fazer umas texturas otimizadas ali, de umas coisas simples assim, rápidas, pra fazer elas aparecerem e desaparecerem rapidão, que tu não precisa botar tanto detalhe, coisa que é pra ser rápido mesmo e tal. E eu quero ver se eu consigo fazer umas coisas assim, sabe, agora pro projeto e tal. E pra mim também, né, porque eu acho divertido. Cara, eu gosto muito de ver aquelas animações de efeitos que tá tendo
esse jogo novo da Riot lá, que é dos personagens do League of Legends, mas é de luta. Quem Do XKO, É. Cara, que jogo que tá lindo. ele tá bonito mesmo. Que jogo. Gosto muito da animaçãozinha 2D das paradinhas lá, cara, eu acho muito bonitinho aquilo ali. Sim, Muito sim. massa. Sim, cara. Ele é um estilizado muito bacana. Ele é. E boa parte dos efeitos era aquele cara, o Alex Redfish. Que ele é um monstro, cara. Ele é um monstro. A primeira vez que eu vi o trabalho dele foi num jogo chamado Battle Chasers, que era baseado num quadrinho. Quadrinho que nunca acabaram, inclusive. Dá uma raiva. Na época eu tava comprando, tava lendo, daí a pouco assim, então, quando eles foram pra uma aventura, tipo, que agora ia começar, então, o cara largou a história, não vai mais fazer isso aí, coisa, você vira e é isso que tem pra hoje. Pô, Nossa, é sacanagem. Tristeza, bicho. Caraca. foi, cara, mas era um baita desenho que tinha. Mas o cara largou de mão, porque ele foi justamente pra jogos, que é o Joe Madureira. E e aí ele começou a trabalhar com jogos. E aí o jogo que ele lançou na época foi o Darksiders. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ele era, na época, De nome não. pô, Darksiders é Já ouvi falar. era um jogo muito Ah, bom, sei cara. o que é. Tu controla um cavaleiro do apocalipse. O Sim, sei qual primeiro, é, sei qual é. o primeiro é o War, que, cara, pô, Aí cada jogo é um dos cavaleiros, né? isso, o primeiro é o War, o segundo é o Death, que é muito, muito massa, que ele é um cara magrelão, tipo, magrelão pros parâmetros de videogame, né? Porque o cara é um tipo gigante, assim, com uma máscara que é uma caveira. Ali, cabelo comprido. Total heavy metal, né? Tipo, É. o cara o personagem lá do Darksiders 2 é praticamente uma capa de heavy metal. Um personagem de heavy metal lá. Né? E aí o três nem saiu com o nome de 3, saiu como Gênesis ou algo assim. Que aí é com uma mulher. Mas aí, infelizmente, eles já não estavam. Não fez tanto sucesso, foi decaindo, levou tempo pra sair o terceiro, aí o pessoal já meio que tinha esquecido. Então acabou que o 3 eu não vi muita coisa sobre eles, meio que largaram de mão. Aí eles lançaram o Battle Chasers, né, era um jogo de estratégia, um RPG de turno. E aí a animação, cara, tudo animaçãozinha 2D, assim, na mão. É lindo, cara, lindo. Eu uso Ele é como, bonito mesmo. eu Bonitinho. uso como referência sempre pra ver coisas de tempo, assim, de timing, tipo, ver como a maestria que o cara fez, assim. Tipo, às vezes só pra admirar, só pra ficar olhando, pô, que massa isso aqui. O trabalho do cara é muito bom. Se eu não me engano, ele trabalhou em animações também, tipo o Spider-Man lá do Spider-Verse. Se eu não me Olha, engano. Se eu não me engano. Mas eu sei que ele trabalhou em muitas animações da Riot, justamente. Né? Tanto de Cinematic quanto animações em jogo. Tanto que ele tá nesse jogo de luta deles. Aí. Mas, cara, a animação é uma coisa bem massa. Essas animações gosto assim. demais. Aí tu consegue fazer uma. O legal com partícula é justamente isso. Tu consegue fazer uns sprite sheet simples, né, não muito complexo, e aí tu transforma em partícula, e aí se tu faz tudo em tons de cinza, tu bota lá, e aí tu começa a ajustar as cores pela partícula, ou pelo shader ali, usando. Velho, e fica tão bonito, fica tão bonitinho. Muito prático, muito bonitinho. Sim, sim. Dentro de efeitos, assim, dessas coisas que vocês fazem, o que vocês gostam mais, né? Tipo, dentro do dia a dia de vocês? O que vocês gostam mais de trabalhar, assim? Quando vem uma task, pô, gosto disso aqui. Isso aqui é o que eu gosto de fazer. Porque tem coisas que a gente faz que a gente não é muito chegado. Pô, tem que fazer isso aqui e tal. O que seria uma coisa que vocês gostam de fazer e uma coisa que vocês não são muito chegados? Eu gosto de fazer Cara, skill de personagem. E não gosto tanto assim de fazer efeitos de ambiente. Porque a gente tem que deixar eles bem sincronizado, bonitinho, Uhum. otimizado.
Pô, eu adoro efeito ambiente, cara. Efeito cenário. Pô, mas eu me amarro mais em dos personagens mesmo, fazer, pô, as magias grandes, Aham. explosões. Não, é massa, é massa. Mas eu adoro fazer uma cachoeira, adoro fazer umas borboletinhas voando e tal. Né, as folhinhas caindo, é uma coisa mais zen, assim, que vai, né, fazer aquilo funcionar de dia e de noite. Eu gosto bastante disso. Porra, Hum. me amarro também em explosão, cara. Explosão e mais peixe. Como é que fala? Mais peixe, não sei como é que fala. Porra, My me amarro. jam. Aí tem a, Explosion is my porra, jam. porra, me amarro. Depois que eu comecei a aprender a fazer explosão, nisso, pô, fazer uma explosão até que simples. Aí depois de um tempo que eu aprendi a fazer aquele negócio de camada Uhum. de o negócio começar, o fogo começar a se espalhar, depois ir sumindo com a fumaça, pô, Uhum. muito bom. Gosto muito de efeito de maluco, pô, efeito Uhum. maluco. Se tiver um efeito de um cara soltando um VFX de som de, porra, clarinete, de sei lá o que, eu gosto de efeito maluco, assim, me Uhum. amarro. Agora, efeito que eu não curto muito é teste que eu não curto muito é otimização. Otimização eu acho chato, cara. É chato, pô, ver o efeito, os caras podando meu efeito, cara. Triste. Ah, mas é necessário, cara. É necessário. Ah, coisa assim, eu até tava falando com esse cara que veio falar comigo lá, que ele disse, pô, nunca imaginei que eu ia dizer pra um artista botar mais luz no efeito. Mas aí justamente tava dizendo, cara, que eu curto a parte de otimização, na verdade. Eu curto bastante. E aí eu disse pra ele justamente isso, cara, que assim, né, tipo, não adianta eu ter o efeito mais lindo do mundo se ele não rodar, ou se ele rodar 2 FPS por segundo também, né? Aí não adianta, eu prefiro ter o. Aí não compensa, não. É, Não vai dar pra sim. ver o efeito, vai estar travado. Aí quando É, voltar já foi. sim. Pô, fiz uma explosão do caraca lá, pô, absurda tal. Aí, pô, fala, cara, vai ter que te cortar pelo menos umas três partículas aí, porque não vai dar, não. Hum, Ah, que isso. 3 camadas dessa explosão aí tu vai ter que tirar. Escolhe aí. Ah, que triste, cara. Pô, é, é, Uma nesse caso tristeza. aí tem muitos casos de overdraw também, né? Overdraw. Esse aham, Brasil o que tem mais tem é overdraw. sim. Eu tenho. Sabe que uma coisa que tem ajudado muito. Primeiro, eu gosto já de fazer o efeito evitando esse exagero. Então tem ferramentas, a Unreal tem, a Unity tem lá, para tu checar justamente os draw call ali para ver como é que tá o overdraw do coisa. Cara, e aí, então, quando eu tô fazendo um efeito, eu sempre ligo ela em algum momento para ver, tipo, não, tão bem, tem espaço ainda. Aí tem momentos que eu olho assim, tá, exagerou um pouquinho e tal. Acho que já girei. Aí começa a tirar, começa a ver uma possível solução, já meio que ali durante a produção do coisa, porque já evita ele estar com tudo pronto e aí, putz, vou ter que cortar isso aqui, porque realmente, depois de ter que olhar e considerar pronto, ter que parar de novo, realmente é algo que dá uma dorzinha no coração ali. Mas se tu já vai fazendo considerando isso, ter salvo um tempinho. Né? É, são os pensamentos assim que pô, ajudam muito no início, principalmente, a se perguntar algumas coisas, tipo, o efeito vai ser o tempo todo, vai ser quantas Uhum. vezes na cena? É Sim. uma vez só, é no Uhum. inimigo, é onde? Esse tipo de pergunta assim já salva, querendo ou não, Sim. pena com a otimização. Uhum. E, pô, às vezes você se perguntar, você tá fazendo um efeito, você faz um teste com 500 partículas. Aí você começa a perguntar, é realmente necessário 500 partículas? Vamos Uhum. diminuir um pouquinho, ver como é que vai ficando. É. Aí abaixa 200. Pô, Uhum. 200 ainda dá. Tá tudo ótimo aqui, vamos abaixando. Uhum. 80. Aí quando chega nos 50, já começa a ficar tá faltando gás aqui. Aí Uhum. tu volta pra 80 de novo. Fala, perfeito, perfeito. Uhum. Esse tipo de coisa, assim, tu não sair tacando muito alto e ajustando aos poucos. É esse tipo de coisa que faz durante o processo do VFX que até facilita depois de não ter que Uhum. ficar triste de cortar as coisas. Uhum. Não, cara. Tinha um. No Dragon Age teve um momento de otimização bem forte, mais na finaleira, assim. Que foi. Que teve uma parte que eu tinha que otimizar. Eles disseram, não, pô, o efeito aqui tá consumindo muito processamento. Não. Mas aí eu comecei a olhar, não, pera aí, mas não tem tanta coisa nesse efeito, por que tá.
E realmente tava dando um problema porque a gente tinha lá como tu lê a quantidade de transparência que tinha na tela naquele específico lugar, era uma ferramenta própria que tinha lá. Cara, e realmente quando chegava ali eu virava para aquele ponto, tava o meu efeito e a transparência tava dando como se a transparência estivesse pela tela inteira com vários pedaços e coisas gigantes. Mas o efeito não tá assim. Cara, eu comecei a estranhar. Aí eu comecei a andar na direção do coisa e, tipo, o marcador sempre no vermelho, assim, do limite. E eu, estranho, estranho, eu vou andar mais um pouco. Fui andando, fui andando, fui andando. Aí, daí a pouco eu passei o efeito, passei a parte do efeito. E o troço transparente continuava lá no talo. Eu, caramba, velho. Aí eu andei e, tipo, tinha uma paredinha no meio, assim, que era uma abertura que dava pro cenário lá atrás, que o cenário realmente era. Aí era, tu vê um horizonte gigante. E eu andei ali naquela parede. Cara, só aquela paredinha ali já tava causando. No momento que eu saí daquele pedaço que abriu o horizonte inteiro, cara, o troço praticamente estourou. Aí eu, pô, não era meu efeito, cara, era o background que tava com problema. Aí, Caraca. cara, eu já tinha otimizado o troço um monte, sabe? Então, tomar esses cuidados, assim, porque infelizmente a ferramenta que a gente tinha lá, ela não era visual, que nem era a que nem tem na Unreal, que nem tem na Unity. Era uma ferramenta que ela lia e te dava uns marcadores ali, com números e coisa, com uns gráficozinhos e tal. Mas tu olha na Unity e na Unreal, quando tu troca, ele muda aquele modo. É quase como se fosse o Predador e tu estivesse começando a ver, tipo, por visão de calor e coisa do gênero. Só que aí era a quantidade de partícula, quando tu vê assim, na Unity e na Unreal. Né? Então, aí tu começa a ver, pô, essa aqui tá exagerada. Aí tu começa, vai lá e ajusta. Mas na outra não era. Então levou um tempinho pra descobrir que não era o efeito, era o background do que tava atrás. Tinha um problema, mas rolando lá no fundo. Que não tinha nada a ver com o efeito, mas é porque ele tava atrás do efeito. Então quando o QA entrava e olhava, parecia que era o efeito que tava explodindo tudo. Cara, foi muito engraçado. E Pô, tem que dar uma estudada quebra-cabeça. assim, tem que dar Hum, uma estudada nesses casos, porque às vezes realmente pode ser coisa de cenário, Uhum, pode ser coisa de integração do efeito do script, tá? Tipo, por exemplo, um uhum, debugging loop lá e tá, fica uhum. É, soltando pra caralho e larga mesmo, pô. Aí tem que tomar sim, sim. cuidado nessas coisas. Tem que, antes de otimizar o efeito, tem que ter certeza se não é o efeito ou Uhum. outras coisas. Uhum, é. Mas coisas que ajudam bastante a ver, assim, por exemplo, essas questões de otimização é a partícula. Partícula, a área de transparência custa caro, cara. É, Cada transparência. Então, quando tá usando partícula, usa ela tipo, de modo que ela apareça o máximo que der. Já vi muito caso de pegar as partículas, tipo, quando olhar assim, tipo umas partículas pequenininhas saindo. Aí quando tu liga, porque geralmente as engines têm a opção de mostrar a área da billboard. Então eles criam tipo um outline ao redor da billboard. sim. Cara, tu Bom, olha assim, é um pontinho desse tamanho, um quadrado gigantesco de transparência ao redor e passando 50, 100 ao mesmo tempo. E eu, pô, meu amigo, não, não, não. Aí, tipo, evita ter transparência muito grande. Dá uma olhada na partícula sempre, vê isso. Se for estilizado, vê se alpha clip não vai ser melhor pro teu efeito, porque aí o alpha clip ele não vai calcular, tipo, Ah, é transparência, né? transparência. Então ele Vai fica. ficar meio cortado. É, mas tu consegue Mas isso ajustar. depende. Mas tu consegue ajustar isso também de modo a ficar mais otimizado ali. Não chega a ser tão complicado, sabe? Foi até o Alan que me ensinou a maneira de poder ter uma área de transparência que vai ficar, tipo, tu não vai ter aquele corte tão seco com ali, tipo, cortou, tu vai conseguir ter um espacinho maior naquela transparência ali, Dá uma tu, esbofada. tô ajustando ali não, o alpha threshold, na Unity, pelo menos, né? Cara, mas é isso, gente, tamo aí, já estamos com um tempinho, o programa vocês devem estar cansado do já também, né? Depois de um dia de trabalho. Fazer umas últimas perguntas aqui para vocês, para liberar vocês, né? Que é o seguinte: vocês
jovens que estão começando, que estão aí lançando seu... Foi o primeiro jogo de vocês ou já teve algum outro antes? O meu foi o primeiro. Primeiro também. Lançado, né? Nossa, já começaram com God of War. Mas os bichos não, os bichos tão bons. Pô, meu primeiro jogo foi um joguinho pra internet chamado Cocktail Girl, velho. Caraca. Era um jogo pra web. Cocktail Girl. Nem existe mais. Era um jogo que era Pô. pro pesquisa isso, tu achava isso ser legal. Era um joguinho pra web, que o jogo, Eu acho que achei. o jogo é uma menina loira com É, com a achei, blusa, com a achei. blusa vermelha. É ela aí. Cara, Nossa. era um jogo pra web que ele, contando com a arte, programação, UI e áudio, não podia ter mais que 6 mega ao todo. Tipo, o jogo inteiro tinha que ter 6 mega. E isso era, tipo, contando a tela de abertura do jogo, a HUD, o menu do mapinha, né, os levels, tudo ali, tal. E aí o gameplay, as animações, tudo tinha que ter no máximo 6 mega, né? É Spill Games ou Spiel, GamesGames.com? exatamente. Pô, É que eu achei. manda o link pra mim depois que eu vou querer jogar, cara. Era um joguinho meio bom. Mas enfim, Mano, esse foi o meu primeiro jogo, cara. E aí eu comecei com esse, bem feliz da vida, e os caras começaram aí com God of War. Cara, começaram bem, tá promissor isso aí. Velho. Enfim, vocês estão aí começando, né? Começaram super bem. Palavras de sabedoria, o que vocês deixariam assim como conselho para as pessoas que estão começando agora? O que vocês diriam para quem está querendo entrar nessa área, tipo, começando a estudar efeitos? O que vocês falariam para uma pessoa nessa situação? O que vocês falariam para vocês mesmos quando vocês estavam descobrindo a área de efeitos? Que conselho vocês dariam para vocês? no meu caso, eu falei pra continuar estudando, estuda tudo que o VFX tem que saber, né? Que é animação, os dois princípios de animação, a teoria de cor, shape, Silhueta. ver, Silhueta é muito importante. silhueta. Tipo, estuda tudo, vai fazendo e pratica bastante. Pode fazer curso, pode copiar, mas não fica só nisso. Copia lá, você fez copiado. Agora você faz o seu. Você pensa, olha, ele fez dessa maneira. Por que ele fez dessa maneira? Eu vou entender como que ele fez. Aí você vai, tipo, vai se perguntando como que ele fez isso e por que ele fez isso, e você vai modificando, você vai aprendendo. VFX não tem como, você vai ter que aprender na prática. Não tem como fugir disso. Isso é. É fazendo. Alguma hora você vai ficar tão bom que você vai fazer tudo sem deixar nada salvo, pô. Você vai fazer shader de cabeça, entender, você vai entender como funciona o shader 100%, VFX, você vai entender como que fazer, tipo, a animação de uma partícula bonitinha, tipo por exemplo, um Fofinha, pop-up, apareceu, fofinha, você vai aprender a fazer isso, mas só praticando, e nunca parar, é sempre continuar. Sim. Bom. E aí, Moisés? Cara, pra mim é sair da zona de conforto. Tu pega uma coisa que você quer aprender, foca naquilo dali. Você aprendeu, você pode focar aquilo dali pra polir com o tempo. Mas é legal você pegar uma coisa que você não faz a mínima ideia como fazer, você fala, ok, vou pra isso aqui. Eu não sei nada sobre isso, vou pra isso aqui. Não sei nada sobre isso aqui, vamos pra esse. E a partir daí você começa a criar uma base em algumas coisas e você vai com o tempo polindo, né? Você vai com o tempo pegando o jeito daquilo dali aos poucos e você consegue ir pra pontos diferentes, sabe? Ah, não sei fazer uma explosão, faça a mínima ideia como faz explosão? É isso aí que tu vai. Não faça a mínima ideia como é que vai faz uma água, fazer uma coisa assim? Aí que tu vai. Obviamente pegando, como o Gabriel falou, estudando junto com os princípios, principalmente. Acho que a parte mais importante ainda assim é você aprender a parte tanto teórica, da parte de animação, de cores, de tudo, que é arte, querendo ou não. Time, né? E Esqueci do time também. time, Sim. tem muito disso.
E outra dica é realmente esse cara, meter as caras sem vergonha, entendeu? Uhum. Viu vaga, mete as caras mesmo, vai falar pra você aprender Houdini, fazer mil coisas, Boa. cara, isso mete as caras, não fica com medo não. Porque às vezes os É. caras botam lá, mas tem nada a ver. Boa, Nada a boa, ver. boa. O novo já tem, é só vai lá, pô. Sim, sim. Não, isso que tu falou é muito, muito bom, muito importante para o pessoal entender isso, que é, as coisas que são pedidas, às vezes estão ali porque sei lá, o recruiter botou porque viu que outra vaga tinha e botou ali. Às vezes é porque o pessoal quer simplesmente ter, tipo, vamos ver se a gente arranja alguém que tem isso. Mas aqui não aparece quem tenha tudo aquilo ali da lista, tu sabe? Tipo, tu vai ter ali galera que vai estar super bem numa coisa, mas não vai saber muito bem a outra, e outras nunca vai ter nem aberto. Mas aí, tipo, mas o cara é um baita profissional. Não vão chamar porque ele nunca mexeu no software que a gente possivelmente vai usar uma vez a cada ano no projeto. Não, né? Tipo, vocês vão ir com o cara. Né? Que isso geralmente é justamente para limar quem é a primeira peneira, vamos dizer assim. Né? Que a pessoa mesmo já se peneira. Tipo, não, não. Se a pessoa não tem muita confiança, não, pô, não sei tudo isso aqui. Não vou. Cara, se tu tá bem, tá confiante, acha que teu trabalho tá legal, mas eu não sei tudo aquilo. Aplica. Aplica. Eles estão pedindo do Maya, mas eu só uso Blender. Aplica. Tudo é a mesma porcaria no final. Blender é De igual qualquer ao jeito, Maya. a pessoa vai praticar e usando, ele vai praticar no art test, alguma hora o art test vai passar, pô. Não tem como não. Sim, sim. E isso que vocês dois falaram de estudar, 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 praticar e tal. Cara, assim, ó, é uma coisa que eu vejo o pessoal às vezes fica muito focado. Não, eu vou fazer um efeito e eu vou terminar esse efeito. Só que o efeito, tipo, eles planejam uma sequência gigantesca e vai ter não sei o que, tipo, gente, não escala demais o projeto de vocês. Vocês estão fazendo pequenos estudos. Faz um shaderzinho, né? Faz o shader básico, fez ali funcionar, bota umas opções e aí começa a botar, tipo, controle de cor, controle de velocidade, controle de coisa para poder ver coisas diferentes, ver o que vocês conseguem extrair daquilo ali. Aí daquilo ali faz um outro estudinho. Vou fazer uns efeitinhos de impacto, aí faz variações de efeitos de impacto, né? Vai fazendo pequenas coisinhas. Eu nunca fui fazer efeitos grandiosos, gigantescos, com 300 mil coisas, tipo justamente os que o Gabriel falou do pessoal da Coreia, que geralmente o pessoal É. bota 300 mil coisas, eu casting, cara, nos nossos gameplay aqui deste lado do mundo, a gente não faz tantas coisas assim que para todo o jogo pra pessoa planejar fazer um casting. Não, é tudo prático. Pum, 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 pum. Atirou, rodou, a coisa apareceu, tá popando. São coisas mais simples, porém instantâneas. Lá o pessoal tem aquela coisa dos jogos que tem o momento que roda uma sequência inteira. A gente não, os nossos jogos são todos muito mais diretos, né? FPS é um terceira pessoa, é um jogo de ação, coisas que estão ocorrendo instantaneamente. Né? Então tu não pode perder muito tempo fazendo sequências muito longas. Então tu tem pequenas sequências de slash effect, impacto, tu tem explosão, tu tem o pirlim-pim-pim do efeito. Tipo, então faz pequenas coisas, várias pequenas coisas. Isso vai ajudar bem mais do que planejar um efeito grandioso que vai levar meses para fazer e tu acaba não terminando porque tu não arranjou o tempo, tu te desgostou no meio do processo, porque tu travou numa parte lá que nunca iria ser pedida dentro de um estúdio, por exemplo. Né? Enfim, né? Pequenos estudos. Eu não vou mentir que eu também faço esse tipo de efeito, porque, né, que o meu foco é esses jogos aí. Uhum. Mas eu faço os dois. Por exemplo, meu primeiro efeito que eu lembro até hoje que isso me ajudou foi de uma poeira caindo com a porta abrindo. Sim. Sim, porque são as coisas Esse foi o primeiro práticas, né? efeito.
sabe? Tipo assim, acho que pode fazer efeito grande, mas tem que sim, escolher o tempo certinho. Assim, sim, sim. você fez vários efeitos pequenos. Pô, agora eu quero fazer uma sequência pra ver Isso, se eu consigo fazer uma composição maneira. isso, Aí sim, compensa. né? Tipo, é subir level. Cara, tu vai Sim. fazendo várias pequenas coisinhas, até que tu chega num ponto que tu consegue fazer. Um desenhista, por exemplo, porque eu venho da área de desenho, então pra mim eu sempre uso essas coisas como exemplo. Desenhista, cara, tu começa a esboçar cabeça. Vai aprendendo a fazer a cabeça de vários ângulos e coisas. Tipo, sai feio pra caramba os primeiros, mas tu vai melhorando. Até que chega num ponto que tu consegue fazer umas cabeças legal. Aí tu começa a fazer o tronco, aí tu começa a fazer os braços e as mãos. Até que em dado momento tu junta tudo e tu consegue fazer um corpo humano, né? Em poses, inicialmente numas poses mais rígidas. Aos poucos tu consegue botar movimento, tipo, tu consegue variar baseado naquelas coisas que tu estudou, todos aqueles níveis que tu passou, tipo, tu aprendeu a fazer primeira cabeça. Então tu vai aprendendo a fazer pequenas coisas primeiro, pra depois juntar tudo e fazer uma coisa grande. Porque as coisas grandes no fim é só um monte de coisa pequena, só que junta e Exatamente. tem rodando em sequência, sabe? Mas tem que ir por partes, não pode atropelar o processo, não. Sim. Isso é muito importante, cara. Atropelar processo. Isso é complicado. Você me diga que é botar a carreta na frente dos boi, que não dá. É. Né? Enfim. Gente. hum, enfim. O, alguma. Quais seriam. Vamos fechando por aqui, né? Já tá batendo o nosso horário limite aqui. Alguma mensagem final, assim, pra galera que tá ouvindo, que vai estar acompanhando vocês depois dessa Ah, conversa subir? pra quem quiser aprender VFX ou tá aprendendo, pô, pratica e continua que alguma hora você vai sair empregado. Não tem como não. Se você praticar, você vai ficar bom. Se você ficar bom, você vai arrumar um emprego, pô. É questão de É. tempo. E E tem a tem que cara de treinar um pau, né? pouquinho inglês também. E tem a E cara de pau. treina inglês, pô. Exatamente, tem que ter cara de pau. Vai no Arts Test, falhou, vai no próximo, falhou, vai no próximo, até conseguir. Arrisca o Você vai inglês, vai. Se não, arrisca, pô, não tem nossa. tudo ali, vai mesmo assim, bora. Sem medo, pô. Você pode ver, tipo assim, vai numa vaga lá, você tem 50% das coisas. Ah, vai do mesmo jeito, pô. Sim. Você vai. Você vai ter a experiência da entrevista. Que Uhum. a entrevista que você vai passar, você vai estar de boa, porque você vai ter entrevista demais atrás que você passou e você entendeu o processo das entrevistas. Uhum. Então é praticar, ficar continuando, pô. Continua que você consegue. Né? Sim, Essa é sim. minha mensagem. Boa, boa, boa. E aí, Minha, Moisés? mens- minha mensagem é aproveita bastante a comunidade, aproveita que tem um monte de profissionais incríveis aqui no VFX Brasil, aproveita conversar com pessoas, quem você puder aprender coisas é excelente, é uma comunidade muito boa assim para aprender. Eu acho que a VFX, pelo menos a minha experiência com VFX, cada um tem um foco, cada um gosta de uma coisa, você aprendendo com cada um uma coisa diferente. Eu acho isso muito legal, a gente compartilhar conhecimento entre a gente. E para quem está começando é isso, gente. Tem que ser cara de pau mesmo. Chega, pergunta para as pessoas. Chega, vai tá com dúvida, fala com alguém no LinkedIn. Pô, o maluco fez um efeito bonito no LinkedIn, não sei como fazer, queria muito aprender. Fala com esse maluco também, cara. Todo mundo aí tá junto Uhum. para isso. Entendeu? E para mim é isso. É muito que vocês falaram aí, somado a isso. Aliás, eu já fiz isso mesmo. Um efeitinho que eu vi lá, eu mandei no LinkedIn. Ué, como que você fez aí? Me dá uma ajudinha. Pô, fala aí, revela pra nós, revela pra nós. Muito bom, gente, muito bom. Gurizada, muito obrigado pela participação. Foi realmente um prazer ter vocês aqui, porque é legal ver as pessoas que começaram aqui, tipo, estarem aí agora trabalhando numa franquia tão legal, né? E certamente com muita coisa pela frente ainda, né? Então, eu quero ver ao longo dos próximos anos o que é que vocês vão lançar. Então, É, obrigado demais aí pela Tamo participação. junto, pô. Né? Tenho eu que certeza que agradeço pelo convite. é, Obrigado demais, pô. Bom demais. foi bem divertida a conversa, cara. Enfim, e imagino que vai ajudar bastante quem tá começando também, porque vocês foi o primeiro jogo de vocês, né? De certa forma isso vai mostrar pra muita gente, pô,
é o primeiro jogo dos caras, já é esse jogo aí. Ah, pô, eu acho que vai dar bom, assim, se eu seguir para essa área. Tem bastante espaço. A gente tá num problema, a gente tá num momento meio complicado, inclusive, nos jogos, assim, de maneira mundial, maneira global, né? Mas ainda tem bastante espaço. Tá difícil das pessoas se encontrarem. Então, tu tem que estar sempre meio que em vista, assim, procurando e conversando com as pessoas justamente para ter uma rede de contato maior e tá expondo o seu trabalho, mostrando seus estudos. Isso sempre vai estar ajudando, né, não só a se desenvolver, mas também a ser visto. Porque aí os outros estúdios vão começar a olhar e pensar, pô, esse trabalho aqui tá legal. Aí daí a pouco olha assim, uma semana depois, pô, fulano de tal de novo. Olha aqui, pô, uma coisa diferente, bem bacana. Vai começando a chamar a atenção de alguém, sabe? Porque uma coisa boa e uma coisa ruim. A gente tá exposto pro mundo, né? Então qualquer pessoa no mundo pode ver o nosso trabalho mesmo. Mas ao mesmo tempo todo mundo tá exposto pro mundo. Então, tipo, a gente tá concorrendo não só com as pessoas da nossa volta, mas com pessoas do mundo inteiro. Então é muito importante tá sendo visto constantemente, tipo, tá lançando coisas constantemente nesse início de carreira, tipo, mostrando estudos, mostrando que tem vontade, que tem personalidade no trabalho, que tem persistência. Isso é muito importante, né? E vocês demonstram isso, cara. Vocês estavam sempre lá estudando, fazendo coisa nova e perguntando, e isso é muito bom. A gente vê quando a pessoa é dedicada, sabe? Então, isso é algo que eu tenho que dar os parabéns para vocês, porque vocês chegaram então, porque vocês se dedicaram pra cacete pra chegar aí. Então, parabéns, gente. E é isso, Obrigado. né? Obrigado. Então, um abração, espero que tenham gostado. E quem quiser entrar depois, quem estiver assistindo agora e quiser entrar na comunidade, eu vou deixar o link depois aí na descrição do vídeo. Então, bye bye, galera. Tchau, tchau. Falou. Valeu! Valeu.